Eu estava ouvindo o ministro Queiroga na CPI da Covid pela segunda vez e ficou claro para mim que a comunidade médica brasileira está, mesmo sem querer, ajudando a alimentar uma crise político-partidária. O que não faz sentido, porque a medicina deveria ser regida pela ciência. E as únicas políticas que a medicina deveria seguir são aquelas ligadas à saúde pública. Então não dá mais. O CFM precisa escolher se quer continuar sendo a sigla de Conselho Federal de Medicina ou Conselho dos Fãs do Mito. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Na sua volta à CPI da Covid, o ministro Queiroga, que é médico, não conseguiu disfarçar o seu constrangimento. É um papel deplorável. A gente percebe que ele está o tempo todo dividido entre a medicina, entre a ciência e a necessidade de não melindrar seu chefe, que só age politicamente e, essa suprema irresponsabilidade, atropela a ciência em nome dos seus objetivos político-partidários. Hoje o Queiroga chegou a voltar atrás no que ele disse no depoimento anterior em relação à médica Luana Araújo, aquela que ficou só uma semana e não foi empossada porque não aceita negacionismo. No primeiro depoimento, o Queiroga deixou claro que ela foi vetada pelo gabinete do presidente. Já no depoimento de hoje, assumiu para si a responsabilidade da demissão. Mas mesmo assim deixou claro que, decisão dele ou do Bolsonaro, o fato é que uma profissional que está atualizada em relação aos protocolos internacionais, que sabe que o tratamento precoce não funciona, que entende que os governadores e prefeitos são forçados a tomar duras medidas de restrição, enfim, uma médica que se baseia na ciência, não cabe num governo sob Bolsonaro. Aí a pergunta lógica que nos cabe numa hora dessas é: e o próprio Queiroga? Por que ele se sujeita a trabalhar para um presidente que boicota as campanhas de prevenção? Se ele, Queiroga, é médico e repete com todas as letras várias vezes em todos os seus depoimentos: eu defendo o uso de máscara e as medidas de distanciamento social. Eu discordo da postura do presidente, mas a escolha é dele e eu não tenho autonomia para mandar ele parar de fazer caca. Como sempre, eu vou tentar não prejulgar e insinuar que o Queiroga aceite isso por sede de poder. Pelo contrário, talvez ele seja um médico sério diante de um dilema. Melhor eu que um Pazuello da vida. Se eu fizer a mínima diferença no governo e salvar uma vida a mais do que salvaria um possível sucessor, ou muito mais vidas do que salvaria meu antecessor, eu já estou fazendo um trabalho digno. Eu não sei se ficou claro. O que eu estou tentando dizer, aliás, o que o Queiroga está dizendo na CPI, eu estou tentando entender, é: a rainha louca da Alice já cortou 1000 cabeças e está atacada. Se eu for lá com um jeitinho e aceitar ser ministro dela, vão me chamar de cúmplice, eu posso queimar minha reputação, mas eu tenho a chance concreta de salvar algumas cabeças. Entende? Não há bom ministro da saúde possível numa pandemia sobre o Bolsonaro. Se todo mundo se recusasse a aceitar o cargo por questões éticas e morais, o presidente nomearia um tenente médico recém-formado. Se nem ele aceitasse, botaria aval do açaí. Talvez, apenas talvez, o que o Queiroga esteja fazendo é contenção de crise. E como sair dessa? O óbvio seria o impeachment do Bolsonaro, rápido, imediato. Como bem disse um senador, se não me engano foi o Tasso Gereissati, cada aparição do Bolsonaro sem máscara e aglomerando é um estímulo gigante a todas as demais aglomerações. E é um estímulo gigante ao não uso de máscara. Muito mais do que qualquer festa clandestina. Por isso é que dá agonia. Agonia ver gente que nem o senador Heinz em todas as sessões, seja quem for testemunha ou convidado, falando as mesmas, desculpe o termo, merdas negacionistas, falando de pesquisa que já caiu em julho passado, falando da tal empresa com atriz pornô na direção e hoje reproduzindo a fake news dizendo que o cloroquiner Vladimir Zelenko foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. O único jeito de se evitar esse tipo de coisa seria através de um consenso da classe médica. E aí é que tá, é aqui que eu quero chegar.
cada vez mais, especialmente depois da vacina, qualquer motivo nobre para médico receitar tratamento precoce está caindo por terra. Mesmo assim, existe a autonomia do médico. E se ele, por ignorância, má fé ou credulidade, ainda continua dizendo que tratamentos que não funcionam, só há uma forma de se colocar uma pá de cal sobre esse assunto. Uma pá de cal para o Brasil olhar para frente, para a ciência. Seria uma posição clara dos órgãos de classe. Seria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina desautorizarem esses médicos a iludir o povo e causar uma falsa sensação de segurança que empurra milhares para a morte, com remédios que já foram descartados no tratamento da Covid-19. Eu fiquei especialmente curioso para saber por que isso não acontece depois da nota de repúdio do CFM em relação ao tratamento descortês, grosseiro, que a doutora Nise Yamaguchi e a doutora Maíse Capitã Cloroquina Pinheiro teriam sofrido lá. Pera aí, o conselho ficou ofendido? Sério? Nenhuma nota de repúdio para médico que faz anúncio em rede social e vende teleconsulta para receitar kit Covid? Nenhuma nota de repúdio contra médicos que dão conselho anticientífico e sem exposição pública a gestores públicos, como os tais do gabinete presidencial? Nenhuma nota de repúdio contra o comportamento do presidente da República, que boicota os esforços da comunidade médica no sentido de conter a pandemia através da informação e da educação do povo sobre medidas preventivas? Nenhuma nota de repúdio contra quem diz que máscara não é necessária, para não ficar só no governo federal. Nenhuma nota de repúdio contra prefeitos que maquiam os números de mortos e internados por questões políticas. Nenhuma nota de repúdio contra superfaturamento de insumos, contra sindicatos patronais que patrocinam campanhas contra medidas sanitárias. Nos vídeos do tal gabinete da cloroquina do Bolsonaro, localizaram pelo menos 2 dos 56 conselheiros do Conselho Federal de Medicina. O atual presidente do Conselho Federal de Medicina, que gravou vídeo, botou a cara em defesa da doutora Nise e da doutora Maíra, contra os senadores malvadões, que sofreram a suprema humilhação de ter que responder perguntas duras por defender o que, aos olhos de mais de 150 países, é indefensável, é o doutor Mauro Brito Ribeiro. O CFM poderia ajudar muito o Brasil com uma atitude simples. Bastaria colocar a autonomia médica abaixo do consenso científico e técnico internacional. Existe uma decisão do Supremo Tribunal dizendo que, eu vou ler, a Corte decidiu que o agente público poderá ser responsabilizado por erro grosseiro quando suas ações ou omissões contrariarem normas e critérios científicos e técnicos estabelecidos por entidades reconhecidas nacional e internacionalmente. Pronto! Em relação à cloroquina, distanciamento e máscara, há consenso. Quem disse isso foi o ministro da Saúde hoje. Então, muito respeitosamente, é pertinente perguntar ao Dr. Mauro, presidente do CFM, por que o Conselho não se posiciona. Eu vou deixar o link da matéria sobre essa decisão do STF, que acaba beneficiando os negacionistas, porque quem deveria se posicionar não se posiciona. E vou deixar um outro link aqui sobre o presidente do CFM, esse que tomou as dores da doutora Nise Yamaguchi. Doutora essa que mentiu na CPI. Mentiu mais de uma vez. Pesquisando, eu descobri que o presidente do CFM é amigo do Mandetta, trabalhou para a Prefeitura de Campo Grande e, nesse momento, está envolvido numa polêmica com o Ministério Público, porque respondeu a um procedimento administrativo na Prefeitura envolvendo faltas não justificadas. Tem a ver com o desligamento dele. Enfim, está numa matéria do Campo Grande News. Não sou eu afirmando nada e você pode clicar e conferir. Por que eu estou citando o fato? Porque o assunto é o Conselho de Medicina e a política partidária. Na minha humilde e leiga opinião de cidadão brasileiro preocupado com a pandemia sob esse governo bizarro, é muito importante a gente ter a segurança de que esse conselho tem autonomia para fazer valer a ciência, sem influência política e sem corporativismo, para defender profissionais que devem satisfações à sociedade por escolhas que hoje, não até meados do ano passado, são puramente políticas, não são mais científicas. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações,
deixe o seu like ou o seu dislike, o importante é você se manifestar. Seu comentário ajuda bastante a gente, tem uma pandemia aí fora, use máscara se precisar sair. Meu mais profundo agradecimento a todos os médicos bem intencionados desse país e a todos os profissionais de saúde que estão salvando vidas, sejam eles médicos ou não. Obrigado.